começa a nossa guerra. Beleza, galera? Gente, hoje nós veremos um assunto para fechar a parte da cinemática escalar. Dentro do capítulo Movimento Vertical no Vácuo, nós iremos trabalhar desconsiderando a resistência do ar. Por isso que a gente coloca o vácuo. Nós falamos na última semana que a força de atrito é uma força de contato. Então, o corpo em contato com o ar vai atuar de forma resistente ao movimento. Tá? Então, para se tornar um assunto simples, nós vamos considerar que o lançamento vai ocorrer no vácuo. Certo? Então, vamos lá, então. Então, tudo começou com Galileu e Galileu. Certo? Lembrem que a física iniciou-se de uma forma teórica com o Aristóteles. Foi ele que foi o primeiro a deduzir, a falar sobre a inércia. E foi Newton que foi lá e tomou fama com o conceito da inércia. Galileu, ele instituiu a física experimental, né? Então, ele subiu lá no monumento lá da cidade dele e derrubou, numa certa altura, dois corpos de massas diferentes, e ele percebeu que eles cairiam ao mesmo tempo. E após Galileu, aí dá entrada Isaac Newton. Inclusive, Isaac Newton ele nasceu no mesmo ano que Galileu faleceu, e ele ele implantou a física, ele implantou na física a matemática. E aí foi quando a física abraçou o mundo, certo? Então, olha só. Então, Galileu, o que ele fez? Né? Ele demonstrou, na sua famosa experiência na Torre de Pisa. Torre de Pisa é aquela torre que é entortada e todo mundo acha chique. Né? Se fosse aqui no Brasil, ia dizer que o engenheiro era burro, mas como é em Pisa, é chique, é glamour. Né? E todo mundo que viaja para Pisa, tira aquela famosa foto ridícula tentando segurar a edificação. Quem nunca viajou, mas já foi para um aeroporto e tinha um pôster do monumento, tirava foto tentando fingir que o monumento era de verdade, né? É o atestado de pobreza, né? Aí tá lá o cara de bermuda, chinela, tá segurando lá a Torre de Pisa. Mas tudo bem, deixa para lá. É chique, né? Então, vamos lá. Então, ele abandonou, né, corpos de massa diferentes e verificou que eles chegavam ao mesmo tempo. Certo? Existe uma experiência importante que você deve fazer, é o seguinte, se você pegar duas folhinhas de papel, certo? As duas folhas, elas possuem a mesma massa, o mesmo peso, mas a forma do corpo, ela vai interferir na sua queda. Se você amassar uma folhinha e deixar a outra aberta, se você abandonar as duas da mesma altura, a amassada ela vai cair primeiro. Por quê? Porque na folha aberta, a área de contato para a atuação do ar ela é maior. Por isso que existe a matéria chamada aerodinâmica. Né? Quando vai ser lançado um carro, né? Ele coloca o carro no túnel de vento. Para quê? Para ele analisar a forma que o corpo está cortando o ar. Então, quando você salta de paraquedas, se você quiser aumentar a velocidade, você aproxima os braços do corpo, porque você vai furar o ar. Quando você quer reduzir a velocidade, você aumenta o espaço que você ocupa para ele frear um pouquinho. Pouca coisa, logicamente, porque você está em queda livre. Tá?
Então, você tem exatamente a atuação do ar de acordo com a forma do objeto. Então, nessa parte aqui, como a área ela é menor, ele termina ele furando, deslocando uma velocidade maior, ou escoando, né? Vamos dizer assim, ele escoa por uma forma maior, certo? Por exemplo, a gente vai falar isso em termologia, mas quando você sobe numa montanha, o que acontece com a nossa pressão atmosférica? A pressão atmosférica diminui. Então, se ela diminui, o ar lá em cima ele é mais rarefeito. Ou seja, ele está mais espalhado. Então, por isso que a gente tem uma certa dificuldade de respirar em altitude elevada. Porque você inspira o ar, você infla o pulmão, só que não tem a quantidade de oxigênio suficiente para você distribuir para o seu organismo. Certo? Então, por isso que quando a gente faz atividade física, você faz atividade física em altitude, jogador de futebol, quando vai lá jogar, né? Ele tem que chegar 1 ou 2 dias antes, para quê? Para que o organismo ele se acostume com a falta de oxigênio, ou com a escassez de oxigênio, certo? Mas aqui a gente vai analisar lá na parte de pressão, tá? Mas, por enquanto, eu tenho um Galileu que subiu em cima de uma torre de Pisa e abandonou 2 corpos de massas diferentes e ele percebeu que os 2 corpos caem ao mesmo tempo. Certo? Então, você tem aqui, ó, 2 corpos sendo abandonados ao mesmo tempo, eles tendem a cair simultaneamente, desde que a única força que atue neles seja a força-peso e não a resistência do ar. Então, se eu considero o lançamento no vácuo, ou seja, eu desprezo a resistência do ar, eu tenho que os 2 corpos chegam ao mesmo tempo. Certo? Beleza? Vamos lá. Professor. Lá vem Eu. enxerida. Fala, Gabi. A massa não influencia, não? Tipo, No vácuo, se... não. Ah, entendi. Deixa eu, já que tu já foi enxerido de perguntar, vamos logo explicar. Tá? Vê só. Imagine que você esteja aqui. Aqui é o solo. O solo. E aqui está o corpo. Tá? O corpo. Na verdade, a força que puxa ele para baixo é a força-peso, que é a nossa força gravitacional. Quando esse corpo começa a cair, vai surgir nele uma força Fzinho, que é uma força de atrito. Devido a quem? Devido ao contato do corpo com as moléculas do ar. Então, existe uma força de resistência do ar. Uma força de resistência do ar. Então, no meu caso, a minha força resultante vai ser igual à minha força-peso menos a força do ar igual a MA. Ok, tá aí? Ok, Gabi? Ok, professor, valeu. Beleza, mas calma. Então, o que eu tenho? Se eu considero o meu lançamento no vácuo, eu tenho que considerar que a minha força de resistência do ar vai ser igual a 0. Então, se eu digo que a minha força resistente é igual a 0, eu sei que a minha força-peso é igual a MA. Vai chegar agora, Gabi. Quem é a força-peso? MG igual a MA. Olha o que vai acontecer, ó. M cancela com M. Então, A vai ser igual a G. Então, quando, né, eu digo que o lançamento será realizado no vácuo, eu estou dizendo 2 coisas.
eu estou dizendo que a força... Chegou o Joãozinho aqui. Eu estou dizendo inicialmente que a minha força resultante, ó, lançamento no vácuo, eu tenho força resultante igual ao peso e A igual à gravidade. Certo? Então, quando você fala em um lançamento realizado no vácuo, a gente precisa memorizar essas duas informações. Ok? Aí aqui está a demonstraçãozinha que tem. Eu vou divulgar essa semana no Instagram uma postagem para falar sobre um assunto importante que é chamado velocidade limite. Certo? Então, vocês provavelmente amanhã, né, de manhã, dá um pulinho lá no Instagram e vê, porque quando o corpo está em queda, a velocidade vai aumentar, e vai chegar um ponto que ela não vai crescer mais. Por quê? Porque vai chegar um ponto que a força de resistência do ar vai ser igual à força do peso. Ó, se a força de cima for igual a de baixo, eu tenho que a minha força resultante vai ser igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, a velocidade passa a ser constante. Tá? Então, o post de amanhã vai explicar exatamente isso. Certo? Durante o corpo em queda livre, a minha força de resistência do ar, ela vai crescendo, até chegar a um ponto que ela vai se anular com o peso. E a partir dali, o cara cai com a mesma velocidade. É como se ele falasse brincando. O cara cair do 20º andar é a mesma coisa de cair do 30º, que a velocidade que chega lá embaixo é a mesma. Certo? A gente vai saber que altura é essa no textinho de amanhã. Certo? Então, lembrando, velocidade limite, leitura complementar amanhã no Instagram do Prof. João Nandes. Me acompanha lá. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho primeiro, ó, que essa aceleração G é denominada a aceleração normal da gravidade e o seu valor a uma latitude de G de grau 45 graus e ao nível do mar vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que esse G ele não é o mesmo em qualquer lugar, porque a nossa Terra é uma esfera achatada. Tá? Uma esfera achatada. Então, no Equador, o meu ciclo ele é maior do que nos polos. Isso a gente vai analisar em gravitação universal. Tá certo? Mas a minha gravidade, ela não é a mesma em qualquer ponto da Terra. Esse valor de 9,8 que é adotado, ele é adotado ao nível do mar, segundo esta latitude. Tá certo? Mas não se apegue com isso por enquanto. Quando chegar lá em gravitação, nós falamos sobre isso. E o segundo tópico é que a velocidade do corpo no ponto mais alto da trajetória é zero. Por quê? Vê só. O aluno quer decorar as coisas, vê. Você tem um corpo, e aqui tem um corpo que você vai arremessar para cima com 50 metros por segundo. E a gravidade, eu sei que aponta para baixo, o A é igual a G, eu vou usar 10, tá? Para ficar mais fácil. Metro por segundo ao quadrado. Ó, o movimento, ele é o quê? A velocidade aponta para cima e a gravidade, a aceleração, aponta para baixo. Quando V e A têm sinais contrários, o movimento ele é retardado. Ok? Então, quer dizer que durante a subida, a minha velocidade vai começar a diminuir. Por exemplo, daqui a um segundo, a minha velocidade não vai ser mais 50, vai diminuir 10. Então, vai ser 40. Daqui a mais um segundo, vai ser 30. Daqui a mais um segundo, vai ser 20. Daqui a mais um segundo, vai ser 10. E daqui a mais um segundo, vai ser igual a zero. Quando chega nesse V igual a zero,
ele não consegue mais subir. Mas lembra que tem a gravidade puxando ele para baixo. Então, o que acontece com o corpo? Ele vai começar a descer. Então, toda a energia que ele perdeu na subida, ele vai ganhar na descida. Então, por exemplo, quando ele descer de volta, ele vai chegar aqui embaixo com as mesmas velocidades, 50 metros por segundo. Já que eu estou desprezando a resenha do ar. O sistema ele é conservativo. A energia que ele perde na subida, ele ganha na descida. Certo? Então, eu sei que na minha altura máxima, a minha velocidade é igual a zero. Por quê? Quando V é igual a zero, acontece a inversão do movimento. Certo? Então, para V igual a zero, o corpo ele vai parar de subir e vai começar a descer. Então, se durante a subida a gravidade atrapalha, durante a descida, a velocidade é para baixo e a gravidade também é para baixo. Como G e V estão no mesmo sentido, durante a descida, o movimento ele é acelerado. Acelerado. E na subida, ele é retardado. Ok? Aí tem gente que quer decorar, botando assim, ó, o G na subida é negativo e o G na descida, ele é positivo. Tá certo? Isso é um artifício que a gente usa matemático, tá? Mas o G sempre é para baixo. Tá? O G sempre aponta para o centro da Terra. Não tem essa história que o G olha para cima e olha para baixo. Não. O que muda é a convenção matemática. Agora, fisicamente, a gravidade sempre é a mesma, pelo amor de Deus. Tá? Porque às vezes ela não pergunta, e a gravidade? Aí o cara, depende. Depende do quê? Ah, se for na subida, é negativo. Se for na descida, é positivo. Não tem isso. Agora, matematicamente, a gente usa esse artifício, beleza? Então, o que é que eu sei até agora? Eu sei que essa aceleração é igual à gravidade, a gente acabou de provar, né? Porque a força resultante é igual à força peso, que é igual a MA, que vai ser igual a MG, igual a MA, M cancela com M, o A igual a G. Tá? Então, não tem nada de novo, gente. Não tem nada de novo. As mesmas equações que você já aprendeu, continuam valendo. O que acontece na altura máxima é o ponto onde o corpo inverte de sentido. Se ele inverte de sentido, a velocidade tem que ser igual a zero. Tá? Ele não vai chegar lá em cima, dar um cavalo de pau e voltar virado no meio do coito, né? Como a gente fala lá no interior. Né? Não vai fazer isso. Tá? Vamos lá. E o terceiro aqui, ó, eu tenho que, se o sistema é conservativo, ou seja, se eu desprezo as forças dissipativas, que são quais? A força de resíduo do ar, o tempo que ele gasta na subida é igual ao tempo que ele gasta na descida. Por quê? Porque aquilo que ele perde na subida, ele ganha na descida. Então, o tempo de permanência no ar vai ser igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Ok? Sim, lembrando o seguinte, viu, gente? Esse tempo de subida só é igual ao tempo de descida por uma mesma horizontal. Que é uma pegadinha que a questão pede, ó. Mas você está aqui, ó, no alto de um prédio e você vai soltar uma pedra para cima e essa pedra vai subir e depois ela vai descer. Então, numa mesma horizontal, nesse trecho aqui, ó, o tempo de subida, nesse caso, é igual ao tempo de descida aqui. Mas tem que considerar que ainda vai descer esse pedaço aqui. Tá? Então, não é que só calcular o tempo de subida, multiplicar por 2 e dar a resposta, não. Isso só vai se for na mesma horizontal, no mesmo plano energético, vamos falar assim. Tá? E aí que a gente fala o seguinte, né? A velocidade no ponto
na mesma horizontal, é a mesma. A velocidade no ponto da trajetória tem os mesmos valores, claro, em módulo, né? Porque durante a subida, velocidade positiva, durante a descida, velocidade negativa. Mas, em módulo, a velocidade na ida é igual à velocidade na volta. É por isso que, quando se lançou, né, isso é do tempo de Gabriel, né, se lançou o saque Jornada, né, Jornada nas Estrelas, com Bernardo, né, ele dava uma pancada, né, quanto mais força ele aplicasse aqui, a bola ia subir e ia descer com a mesma velocidade que ele aplicou aqui embaixo. Certo? Deixa eu falar. Paciência. Vamos embora. Não havia dela, não. Vamos lá. Exemplo, tá? E agora a gente vai aprender, certo? As famosas fórmulas que vocês decoram, tá? Vocês vão aprender o que é tempo de subida, vai aprender o que é a forma para calcular a altura máxima, vai calcular a forma de tempo de queda, certo? Eu digo que não precisa decorar nada disso, tá? Por quê? Você já aprendeu as equações do M, R, U, V. A equação do volt, V igual a V0 mais AT, volt. Né? A equação do sorvete de duas bolas, S igual a S0 mais VT, ó, a primeira bola, mais a segunda bola, 1 meio de AT2. Ó, duas bolas. Promoção. Traga a vasilha. Sorvete duas bolas. E a terceira equação, a famosa equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Certo? Só que movimento vertical no vácuo, no vácuo, o que é que você tem? Você sabe que A é igual a G. Então, pessoal, são as mesmas equações, só que no lugar do A, você vai colocar G. Então, ó, a primeira equação fica assim, ó, V igual a V0 mais ou menos GT. Porque a gente tem aquele artifício que o G na subida é menos e o G na descida é mais. A outra, no lugar de S, o cara coloca H, ó. H igual a H0 mais V0T mais ou menos 1 meio de G T2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2G delta H. Então, primeira coisa, as formas são as mesmas. Não vai decorar de novo. A diferença agora é que o A é igual a G. Aí tem aluno que fala, professor, movimento vertical é mais difícil que MRUV. Ó, eu já disse a vocês que eu falei toda questão de MRUV, a primeira coisa que se faz é determinar a aceleração. Como faz isso? Usa uma das três equações. Galera, isso aqui você responde qualquer questão de MRV. E a segunda coisa que você faz, o que é? É calcular o que se pede. Ou seja,
Você tem 3 equações. Vai escolher uma para calcular o A. E depois escolhe outra para calcular o que a questão pedir. Certo? Tranquilo? Anotaram isso? No simulado de vocês, quem sabe isso aqui vai responder metade da prova, só com isso aí. Certo? Seguindo. E no movimento vertical é a mesma coisa. Qual é a primeira coisa? Por que é a mesma coisa? Porque no movimento vertical, o movimento também é M, R, UV. Então, se é igual, o método é o mesmo. Qual é a primeira coisa que se faz? Calcular o quê? Calcular a... Vai, Javine. Calcular a aceleração. Certo? Só que no nosso caso, eu já sei que a aceleração é igual a gravidade. E eu já sei que a gravidade é igual a 10. Então, geralmente, em questões de movimento vertical, eu nem preciso usar 2 equações. Geralmente, uma só resolve. Por quê? Porque se eu já conheço a aceleração, que é a gravidade, eu só aplico logo o item 2. Então, isso aí já resolve 80% das questões. Beleza? Agora, vamos analisar algumas formas especiais. Ah, professor, precisa decorar? Não precisa decorar. Por quê? Se você sabe essas 3 equações aqui, equação 1, equação 2 e a equação 3, você calcula qualquer coisa. Para você não ficar com inveja daquele seu amigo que decorou e só sabe fazer por ali, né? Se por acaso ele esquecer ou confundir, ele não consegue fazer, vamos também falar. Tá certo? Copiaram, né, no print? Posso deletar? Porque eu preciso do quadro limpo. Um, dois, três. Pronto, Gabi tirou o print e qualquer coisa ela compartilha com todo mundo. Vamos lá. Vamos agora fazer a questãozinha. Então, pessoal, a questão fala. Eu tenho que parar com essa questão, né? Falar de. A questão fala. Pô, a questão não fala nada, né? Mas tudo bem. Uma bola de basquete é lançada verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20, desprezando a resistência do ar e adotando o G igual a 10, determinar, primeiro, o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Letra B, a altura máxima atingida pelo corpo. E letra C, o tempo gasto para o corpo voltar para o solo. Beleza? Aí aqui eu sei de cabeça, né? Vê como é fácil, vê. Tempo para chegar lá em cima. Eu sei que a minha velocidade inicial é 20 metros por segundo. E sei que a gravidade, a ponta para baixo, é igual a 10. O que significa isso? Significa que a cada 1 segundo, a minha velocidade diminui quanto? Diminui 10 metros por segundo. Então, para t igual a 1, para t igual a 1, a minha velocidade, para t igual a 0, a minha velocidade V0 é igual a 20 metros por segundo. Para t igual a 1, para V1, eu tenho que a minha velocidade vai ser igual a quanto? Vai ser 20 menos 10, que vai ser igual a 10 metros por segundo. E para t igual a 2, vai ser igual a quem? V2 igual a 10 menos 10 igual a 0. Mas eu sei que quando V igual a 0, a minha altura, ela é a altura máxima. Precisa decorar isso? Claro que aí nós vamos fazer assim, né? Entendeu aí o sentido?
Vamos lá, let's go. Primeiro item, vamos calcular o tempo que o corpo leva para chegar lá em cima. Então, eu tenho três equações. Né? Eu tenho a equação V igual a V0 mais ou menos GT. Eu tenho a equação H igual a H0 mais V0T mais ou menos 1 meio de GT2. E eu tenho a equação torcendo V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G delta H. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular o tempo. Ó, para calcular o tempo, e eu só preciso usar uma equação, eu não vou usar a Torricelli. Porque Torricelli não tem um tempo. Eu vou usar ou a primeira equação, ou uso a segunda. Qual é que eu vou usar? A mais fácil. Qual é a mais fácil? A primeira. Então, se eu usar a primeira, eu tenho lá, né? Deixa eu colocar aqui primeiro, depois eu mostro para vocês. Ó. Se eu colocar a primeira, V igual a V0 mais, aí no caso, menos GT. Daqui a pouco eu explico por que menos, porque o corpo está subindo. A velocidade final é zero, igual a V0, menos G, vezes o tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser igual a quem? A V0 sobre G. Aí tem aluno que decora isso. Ah, se a minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo, o meu tempo de subida é 20 por 10, que é igual a 2 segundos. Acabou-se. É só você colocar na cabeça que a minha velocidade vai diminuindo de 10 em 10. Então, se a minha velocidade é 100 metros, aí, ó, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 10 segundos. Ou 100 dividido por 10 também é 10. Certo? O problema é que tem aluno que fica refém da fórmula. Certo? Agora, vamos discutir para vocês, né? Por que questão de mais ou menos? Então, imagine aqui que você tem o solo. Tá? E aí, você vai considerar que o meu sentido positivo na subida é para cima. Por isso que eu falo, o maior bizu dessa matéria é decorar. Decore, viu, Gabi? Você que tem dificuldade de decorar as coisas. Decore. Subir é para Professor, me cima expondo uma hora dessa. e subir é para cima. Tá vendo que ela perguntou? É porque ela já sabia que não ia decorar. Mas eu acho que até ela decora isso, ó. Subir é para cima e descer é para baixo. Ó, Mirella ficou com inveja, viu? Mirella é outra que tá rindo aí e não decorou, né? Então, ó, subir é para cima e descer é para baixo. Veja só como é difícil para saber isso. Por quê? Subir para cima quer dizer que você vai considerar o sentido positivo para cima. Ou seja, onde é que fica o zero? O zero fica no solo. O solo é zero. Aqui é zero. Então, na subida, o que acontece? Eu tenho uma bola de basquete, ela vai ser arremessada com velocidade igual a 20, e durante a subida, ó, a velocidade é para cima e o G é para baixo. Então, como tem sinais contrários, o movimento ele é retardado. Então, o que acontece? A minha bolinha vai subir, vai chegar na altura lá em cima, onde V igual a zero, e eu tenho minha altura máxima. E eu quero saber quanto equivale esse tempo de subida. Se eu aplicar a equação que eu acabei de falar, V igual a V0 mais AT, na verdade eu colocaria aqui mais ou menos, né? Eu coloco menos por quê? Porque eu estou adotando o sentido positivo para cima. Então, se é para cima,
O que apontar para cima é mais, o que apontar para baixo é menos. Então, V é positivo e G é negativo. Substituindo, teste é igual a 20, tempo de subida é igual a 2 segundos. Beleza? É fácil, Beleza, professor. é fácil, é fácil. Vamos lá. Segunda perguntinha. Ele quer saber qual é a altura máxima atingida pelo corpo. De novo, olha. Eu quero a altura máxima. O que é que acontece na altura máxima? Eu sei que a minha velocidade é igual a zero. Eu tenho as três equações, de novo, tenho as três equações. V igual a V0 mais ou menos GT. H igual a H0 mais V0T mais ou menos de GT ao quadrado. E eu tenho V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G delta H. O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a altura máxima. Ó, se eu quero altura, na primeira equação não tem altura. Então você não vai usar ela. Ou usa a segunda, ou usa a terceira. Qual é a mais fácil? É a terceira. Por quê? Porque eu sei que V final é zero. Então, substituindo a terceira, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2G delta H. Então, quem é a velocidade final? Zero igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G. Quem é delta H? É a altura final, altura máxima, menos a altura inicial, que no nosso caso é o solo, é zero. Então, eu tenho que a altura máxima vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Aí lá vai aluno decorar fórmula. Certo? Se ele aplicar Torricelli, ele chega na mesma resposta. Aí quando o cara vai decorar, chega na prova, ele diz, eita, será que é ao quadrado? Será que embaixo é 2G? Porque o tempo de subida é V0 sobre G. Certo? Ó, a Gabi já está se entregando aí, dizendo que ela decora a fórmula. Não estou dizendo nada. Tá? Beleza? Quem quiser anotar aí, pode anotar, tá? Mas vamos lá. Vou apagar porque eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui para a gente ver. Ó, vai fazer. Então, ó, durante a subida, Gabi subia para onde? Pra cima. Ai, professor. Esse orgulho que eu tenho nessa menina. Então, o que acontece? Se é para cima, claro que os bestas que vão ficar só mandando de Gabi vai achar que subir é para cima. Mas o que é para cima é a orientação. A orientação positiva é de ir para cima. Entendeu, galera? Então, quando ele fala brincando que subir é para cima é o mais. Tá? Então, durante a subida, o que acontece? O meu corpo, ele continua valendo a mesma coisinha. Durante a subida, eu sei que a minha altura máxima, a minha velocidade é igual. E no caso aqui, ó, eu já sei que o tempo de subida é 2. Se você quiser pegar o tempo de subida e jogar na segunda equação, pode. Mas eu quero fazer com uma equação só. Então, se eu substituir na equação de Torricelli, eu botei exatamente o quê? Que a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual a 20 metros. Ah, então vamos aqui, ó. H igual a H0 mais V0T menos 1 meio de GT2. Se eu adoto o sentido por ir para cima, o meu zero vai lá para baixo. Então, aqui é zero. Então, H máximo é igual a V0 é quanto? 20 vezes 2 menos 1 meio de G é 5. 5 vezes 2 elevado ao quadrado. Então, a altura máxima vai ser igual a 40 menos 20, e vai ser igual a
20 metros. Tá? Só que por aqui, eu tive que aplicar V igual a V0 menos GT para calcular o tempo, para depois calcular isso aqui. Mas, se você aplicar direto a equação do Torricelli, vai dar direto a resposta. Ou, anota aí, a altura máxima é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Tá? E tempo de subida é igual a V0 ao quadrado sobre G. Pronto. Aí ninguém fica com inveja do aluno que decorou a equação e está feliz, mas não entendeu porcaria nenhuma. Tá? Então você sabe por que as coisas e sabe o atalho. Certo? Letra C. O tempo gasto pelo corpo para voltar ao solo. Vê, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu tempo de subida ele vai ser igual ao tempo de descida. Aí vamos calcular o tempo de queda. Ou seja, eu sei que o tempo de subida, eu calculei na letra A, foi igual a 2 segundos. Eu já sei que o tempo que permanece no ar é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, como o ponto de partida é igual ao ponto de chegada e não tem resistência do ar, eu sei que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então, na verdade, minha resposta aqui eu já sei que é 4 segundos, mas vamos chegar. Então, vamos imaginar que a bola, quando chegou lá em cima, a minha velocidade é igual a 0. E eu vou começar a cair. Se vai cair, né, o que acontece? O meu sentido, né? O meu sentido aqui, ó, a minha velocidade inicial, ó, se eu estou considerando, ó, eu vou fazer pelos dois meios, tá? Pelos dois meios. Vou deletar aqui, ó. Vou fazer aqui na moeda, ó. Primeiro caso, vamos considerar que para cima seja positivo. Então, no primeiro caso, você tem que H igual a H0 mais V0T menos 1 meio de GT2. Então, se eu tenho que para cima é positivo, lá embaixo é o zero. Então, meu H final é zero. Meu H final, desculpa, meu H final é zero. E meu H inicial é a altura máxima. Certo? A velocidade inicial é zero. Isso aqui é zero. Então, ficaria aqui a minha altura inicial, que é a altura máxima, né? Então, vou chamar de H0, igual a minha altura inicial, H, menos 1 meio de GT2, que eu vou chamar assim de tempo de queda. Então, trabalhando aqui, 1 meio de GT2 igual a H, tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Vamos calcular? Qual foi a altura máxima? Foi 20 metros, não foi? Então, 2 vezes 20 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. Quem quiser jogar naquele formulário de vocês, tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Agora, cuidado, pessoal, cuidado. Esta fórmula, olha, tem alunos avisando aqui para ninguém cair do cavalo. Essa fórmula só serve se V0 for igual a 0. Se eu estiver em cima de um prédio e arremessar um bloco para baixo, o tempo de queda não pode ser calculado por essa forma. Porque essa forma só serve para a velocidade inicial igual a 0. Então, quando cai isso e a banca quer derrubar neguinho, ele coloca uma velocidade inicial para o cara jogar essa forma. Tempo de queda. Tempo de queda
essa forma só quando o corpo parte do repouso. Beleza? Vou fazer a mesma questão considerando para baixo positivo. Vou apagar tudo aqui. Vamos considerar agora que para baixo, Mirela, para baixo é o quê? Positivo. Descer é para baixo. Então, o que acontece? Se para baixo eu estou adotando para baixo, lá em cima fica zero. E aí, jogando a mesma equação, H, O professor quer isso, de que agora para baixo ficou positivo. não estou falando, é a orientação, você escolhe, Gente, chocada. certo? Você pode inverter a orientação, tá certo? Ou seja, Sim, sim. para você usar o objetivo do G positivo ou negativo, você tem que inverter essa orientação. Ou seja, você vai considerar para baixo o sentido positivo. Então, H igual a H0 mais V0T mais o meio de GT2. Ó, se lá em cima é zero, o meu H0 é zero. O meu V0 continua zero. E para baixo, o que apontar para baixo é mais. Então, minha gravidade é positiva. Então, a altura final, que é o solo, H, vai ser igual a quem? A 1,5 de G, tempo de queda ao quadrado, tempo de queda, raiz de 2HG. É a mesma coisa. Então, por isso eu estou falando. Se você adota o sentido positivo para cima, o zero fica lá embaixo. Ou seja, na subida, a gravidade é positiva, a velocidade é positiva e a gravidade fica negativa. Quando você inverte para baixo positivo, se o corpo estiver descendo, a gravidade fica positiva e a velocidade também fica positiva. E o zero fica lá em cima. Então você precisa decorar isso, essa convençãozinha, para você não se confundir. Tá? Então isso aqui serve para subida e aqui serve para descida. Então, se você usar a mesma expressão, vou apagar aqui, você vai adotar que o tempo de queda vale 2 segundos. Agora, se o tempo de subida é igual ao tempo de descida, é só somar 2 com 2, que vai dar igual a 4 segundos. Tá bom? Lembrando também que essa historinha, que o tempo de permanência no ar é 2 vezes o tempo de subida, só serve para a mesma horizontal. Ou seja, o ponto inicial é igual ao ponto de retorno. E essa velocidade é a mesma. Então, se ele subiu com 50, quando ele descer, ele volta com 50. Certo? Vamos lá. Questão 2. Uma pedra é lançada para cima a partir do topo do edifício de 60 metros. Então, você tem lá um prédio de 60 metros. E você vai arremessar o bloco com a velocidade de 20 metros por segundo. Deixa eu tirar essa aqui somente. Rapidinho. Rapidinho. É um minuto só. Senão, não vai ajudar vocês. Calma. Estou já terminando. Está vendo que eu estou sumindo aqui com as respostas. Assumindo tudinho, bonitinho. Beleza. Vamos lá. Agora voltamos à aula. Certo? Trocamos um pneu com um carro em movimento.
Estamos em casa. Então, olha só. Então, suponha que você tem um prédio cuja altura vale 60 metros. E aí você vai arremessar uma pedra inicialmente para cima, com a velocidade inicial a 20. O que vai acontecer com essa pedra? Essa pedra vai subir e vai chegar na altura máxima. Então, durante essa subida, o que vai acontecer? Você pode calcular, né, que o tempo de subida é igual a V0 sobre G, que é igual a 20 sobre 2, que é igual a 2, não, sobre 10, que é a gravidade. Então, tempo de subida igual a V0 sobre G, que é igual a 20 sobre 10, que é igual a 2 segundos. A altura máxima, né? Você pode aplicar Pitágoras, ou Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, menos, porque na subida eu estou adotando positivo, menos 2 vezes G vezes a altura máxima. Altura máxima. Então, na altura máxima, eu sei que a velocidade é igual a zero, igual a 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes a altura máxima. Então, minha altura máxima vai ser igual a 400 por 20, vai ser igual a 20 metros. Certo? Beleza? O que vai acontecer com essa pedra? Se essa pedra vai levar 2 segundos para chegar lá em cima, ela vai demorar mais 2 segundos para voltar. E se ela partiu com 20, ela volta com 20. Só que esse 20 agora é para baixo. No lançamento, era 20 para cima, e agora é 20 para baixo. Então, se está para baixo, né, eu vou mandar o mesmo raciocínio. Eu vou continuar adotando para cima positivo. Certo? Para cima positivo. Então, o que é que eu tenho agora? Eu quero calcular qual é a velocidade que a pedra chega lá embaixo. Então, V. Vou até mudar aqui. Vamos mudar aqui, ó. Certo? Vou mudar aqui. Vou adotar aqui. Deixa eu deletar uma coisinha aqui. Vamos adotar para baixo positivo. Tá? Para baixo positivo. Então, para baixo no positivo. Eu considero o zero aqui em cima e aqui embaixo é 60 metros. Então, o que é que eu tenho? Se eu aplicar 2L, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Então, eu teria velocidade lá embaixo igual a V0 ao quadrado, 20 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 60. Então, V ao quadrado igual a 400, mais, aqui está quanto? 1.200. Então, V igual a raiz quadrada de 1.600, V vai ser igual a 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. É? Se alguém quiser calcular quanto tempo vamos calcular agora quanto tempo a pedra fica no ar. Eu já sei que passou 2 segundos aqui, passou 2 segundos mais aqui, e falta calcular mais o tempo de queda. Se o aluno chegar aqui e jogar naquela forma de tempo de queda, vai se dar mal. Tá? Então, eu vou jogar na forma do V igual a V0 mais AT. Ó. V igual a V0 mais GT. Tá? GT. Como eu estou adotando para baixo positivo, a minha velocidade final eu quero V igual a 20. A velocidade final eu já calculei, né? Deixa eu apagar aqui. A velocidade final é 40 lá embaixo, mais 10T. Então, 40 menos 20, 20.
20 dividido por 10, o tempo 3 é igual a 2 segundos. Então, eu tenho 2 segundos, então o tempo de permanência no ar é igual a 2 mais 2 igual a 6 segundos. Certo? Beleza? Velocidade igual a 40 metros por segundo. Show de bola? Então, galera, semana que vem nós continuamos. Dúvidas? Deixa eu parar o compartilhamento. Vou, inclusive, parar a gravação, porque o pessoal fica mais à vontade para perguntar.